Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95, satisfação mais uma vez em estar por aqui tentando sanar algumas dúvidas sobre a saúde do idoso. O nosso tema de hoje é depressão no idoso, é um assunto preocupante? Muito preocupante, é uma doença que afeta muitos idosos, tem uma incidência relativamente alta. E o mais importante é que ela é pouco reconhecida, ela é pouco diagnosticada, consequentemente ela é pouco tratada. A depressão no paciente idoso, estima-se que 15% das pessoas idosas têm uma prevalência de depressão clássica, assim, com os critérios bem estabelecidos, mas mais de 50% dos pacientes eles têm sintomas depressivos. E já se viu que tratar os sintomas depressivos, por mais que não feche o critério de diagnóstico de depressão no paciente idoso, tem benefício para a qualidade de vida, para a evolução da doença depressiva, para outras doenças. Então, mas é uma doença prevalente, uma doença que tem complicações importantes no paciente idoso, de difícil reconhecimento pela família, pela negação do próprio paciente, ele achar que ficar triste é próprio da velhice, ele acha que é normal, nem tanto ficar triste, porque os sintomas são um pouquinho diferentes. Ficar mais isolado, não ter tanta alegria, se irritar mais, tem aquela história que o idoso é mais ranzinza, então é de difícil reconhecimento pelo próprio paciente, ele tem uma negação, ele tem um estigma de não querer tomar medicamento controlado, ele acha que aquilo é um marco, muitas vezes, de que ele não é mais capaz, que ele é fraco, que ele é mais forte do que a doença. Então há esse estigma também, e há também a dificuldade de reconhecimento pelas pessoas que convivem, porque a depressão no paciente idoso, ela se manifesta, a gente está acostumado a ver pacientes com depressão com choro, com melancolia, com desesperança. Isso as pessoas reconhecem no adulto jovem. O paciente idoso, ele é um pouco diferente, ele não tem tanto essa característica de chorar, de ter um discurso melancólico. Ele tem sintomas mais variados, somatiza muitos sintomas físicos, é aquele paciente que tem uma dor na barriga, que essa dor não passa com nada, essa dor corre o corpo todo, ele acha que é da idade, ele está sempre insatisfeito, ele tem uma irritabilidade, ele se isola muito, ele diminui a comunicação dele com os familiares, ele discretamente ele para de ir para de fazer algumas coisas que ele fazia antes por falta de motivação. Então isso é muito discreto. Ele nega, a família não quer reconhecer, não por maldade, mas ele não reconhece porque são sutis os sintomas. Então o diagnóstico, a doença é muito subdiagnosticada, é muito subtratada. Isso tem um prejuízo, um impacto muito grande na vida deles, porque a depressão, além dela ter um evento direto, que é a principal causa de suicídio, ela piora, impacta a saúde física do paciente idoso. Se ele para de se movimentar, ele começa a ter problemas de ordem física, muscular, ele começa a ter mais dores. Se ele tem depressão, ele não quer aderir a alguns tratamentos, abandona os medicamentos de uso contínuo para pressão, para diabetes, ele não quer mais ir para a consulta, ele não quer mais fazer a hidroginástica, ele não quer mais visitar parentes. Então há um impacto, ele começa a entrar numa bola de eventos negativos, uma cascata de eventos negativos, e isso tem um impacto para aumentar a mortalidade. Eles morrem mais, os pacientes depressivos, seja direto ou indiretamente, eles internam mais, eles descompensam mais outras doenças. Então tá com a cabeça bem, tá com a saúde mental em dia, favorece e evita de complicações em diversas outras áreas na saúde do idoso. Como ele tem esse limite, essa linha muito tênue de adoecer facilmente, de quando adoecer se recuperar com mais dificuldade, a gente se preocupa e traz hoje o tema, dada a sua relevância e dada esse momento de adoecimento mental muito exagerado que a gente tem
passado durante essa pandemia. É fácil você identificar sintomas de depressão numa pessoa idosa? É mais sutil, é mais difícil. Como eu falei, eles têm sintomas mais diferentes, tem um pouco diferentes do paciente adulto jovem. Ele sutilmente ele começa a não querer mais fazer algumas coisas que fazia antigamente, e aí tem muitos viés. Você acha, não, é porque ele tá ficando velho, ele já não consegue mais fazer, ele já não tem mais a mesma vontade, você vai achando que é da velhice, é por causa da pandemia, já tomou a vacina e não quer voltar, é porque ele fica tentando dar justificativas que na verdade é um sintoma. Tem que ter a frieza. Muitas vezes quem percebe é um filho que faz tempo que não vê, é um vizinho, é alguém que, porque a gente o familiar não reconhece. Quando é um quadro de muito choro, de muita tristeza, de desesperança, falta de energia, sem disfunção, isso é mais fácil. Mas o paciente idoso, como eu falei, ele se apresenta com alguns sintomas um pouco diferentes. Sintomas físicos, por exemplo. Dei o exemplo da dor abdominal, mas muitos outros apresentam outros sintomas físicos, que é aquela dor na coluna, que ele tem a dor na coluna, mas era controlada, agora está demais, e essa dor desce para a perna, toma medicamento, não fica bem, e às vezes a gente vai por trás, fazendo uma avaliação mais detalhada, e a gente observa. Então é sim um pouquinho diferente o reconhecimento. Tem que prestar atenção se ele está se isolando mais, se ele está ficando mais irritado, está mais teimoso, se ele está mais combativo, se ele o próprio esquecimento, e aí não é o esquecimento de Alzheimer, mas os sintomas na memória são mais exuberantes no paciente que tem depressão. As alterações do apetite, ele começa a sentir ou com muito apetite. No idoso eles sentem, perdem apetite com mais, assim eu dizia, com mais vigor, com uma intensidade maior. Eles alteram o sono, não conseguem dormir, ou passam o dia todo dormindo, a sonolência excessiva. Eles sentem a anedonia, eles dizem que, doutor, eu estou com uma fraqueza, eu estou com uma falta de coragem, não tenho mais aquela mesma vontade de fazer as coisas. E a gente tende sempre a achar que é da velhice, que não, a idade, eu já tenho não sei quantos anos, e na verdade isso passa despercebido, e daqui a pouco ele não está mais querendo tomar os remédios, ele não está mais querendo se socializar, e aí o problema tende a se intensificar. Como curar essa depressão na pessoa idosa? Bem, Marcos, a abordagem, assim, a nível familiar, é importante a família primeiro reconhecer, como a gente falou, procurar auxílio profissional, mas algumas coisas a gente orienta como dica para os familiares. Primeiro é você não tentar resolver as coisas de maneira fácil, assim. É só você caminhar, mulher, saia, faça isso, faça aquilo, seu fulano, volte a fazer suas coisas, achar que isso, se for a doença mesmo, se tiver sintomas que o paciente não vai conseguir, ele vai se frustrar. Meu Deus, todo mundo está dizendo que é para eu fazer isso e eu não consigo fazer. Ele vai ter uma frustração. O que a gente deve inicialmente é dar atenção, é ouvir, é se colocar à disposição, é dar o ombro amigo, né? Acolher a pessoa. Você está, tô notando que você está isolado, então a pessoa ouvir, observar, nada de estar dizendo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitos dizem, fulano tomou um remédio tal, toma esse remédio, você fica boazinha, dando soluções aparentemente fáceis para problemas complexos, para uma doença muito complexa, uma doença grave, uma doença que tem uma complexidade, e no idoso, como eu falei, tem sutilezas que muitas vezes só o especialista vai conseguir detectar. Então, o que fazer? Dar uma atenção diferenciada, respirar fundo, ouvir o que é que o paciente tem, sem estar contra-argumentando, e organizar para levar para um profissional. Como eu falei, é uma cascata. O cérebro, a mente estando sem funcionar bem, o corpo todo não funciona bem. E aí, além desse apoio familiar, de você dar essa atenção, ouvir, levar para o profissional, a gente tem formas de tratamento, a depender do grau, se for uma depressão leve,
a gente pode tentar só a psicoterapia com a psicologia. Se for uma depressão moderada, a grave, a gente tem que iniciar medicamento associado sempre à psicoterapia. E quando o paciente já tiver uma avolia, já tiver uma energia para fazer alguma terapia alternativa como uma atividade física, a gente já no começo já não, tem muita gente, não, começa a fazer uma atividade física, eu costumo dizer, espera o remédio fazer efeito, deixa ele se sentir ou ela se sentir com vontade de fazer, com energia para fazer, que agora não vai conseguir, deixa o remédio ajustar a neurotransmissão do cérebro, que isso vai aparecer, essa vontade. Então, sim, na primeira abordagem a gente tem uma forma, na segunda, e depois a gente vai tentando incrementar as outras coisas, porque a depender do tipo de depressão, se é uma depressão tardia, o paciente é a primeira vez que ele tem, a gente está tendo muito isso na pandemia, o paciente que nunca teve quadros depressivos, está abrindo quadro de depressão tardia já na velhice, ou se é um paciente que tem uma depressão há muito tempo e ele está só fazendo recaídas, ele está fazendo novos episódios, e a gente tem que abordar de uma outra forma, né? Se é uma depressão tardia, o tratamento a gente vai por uma linha, se é uma recaída vai por outra linha, a gente tende a fazer medicamento, terapia, e aí o paciente, a gente sentindo melhor, a gente estabelece um tempo para conseguir uma remissão de sintomas. O objetivo inicialmente é tirar 100% dos sintomas, não é só dar aquela melhorada de 50%. Se ele não melhorar 100%, há uma tendência que ele não fique 100% curado. Então a gente tenta tirar totalmente os sintomas, faz um período de platô, uma espécie de reserva, o paciente toma medicação por mais um tempo para evitar que ele tenha recaída ou que ele cronifique a doença, e depois a gente, a depender do tipo do paciente, da circunstância individualizada, a gente tenta desmamar e até mesmo parar a medicação. Isso leva, geralmente, Marcos, 1 ano e meio, 2 anos, né? É difícil com 1 ano, os pacientes têm uma melhora rápida, 15, 20 dias eles já estão se sentindo melhor, mas o tratamento completo ele dura um certo tempo, exatamente para prevenir que ele tenha recaída, para que ele volte a ter novos eventos, para que ele não fique a vida toda tendo uma depressão cronificada. Então é importante que eles sigam essa orientação de tratamento, que eles têm muito medo, eu vou tomar esse remédio, vou me acostumar com esse remédio. E eu digo duas coisas. Eu digo, primeiro, você não tem que se preocupar em se acostumar com o remédio. Você não pode se acostumar com a doença. Viver doente é muito pior do que viver com doença. Se for necessário tomar por resto da vida, ou por muito tempo, a doença ou a saúde. E depois que ela tem um começo, um meio e um fim. Se o paciente segue bem o tratamento, geralmente com 2 anos a gente tem conseguido desmamar, dependendo do tipo de depressão. Se é uma depressão tardia ou se é uma depressão que ele traz desde a juventude. Pergunta aqui da nossa ouvinte: minha mãe vai fazer 70 anos de idade e está apresentando esquecimento. Percebemos depois do Covid. Tem alguma relação e o que fazer? Ótima pergunta. Até essa semana passada eu assisti uma live do pessoal da USP, eles mostrando o que é que se tinha de literatura, de evidência desses sintomas pós-Covid. E a gente tinha uma incidência era alterações neuropsiquiátricas pós-Covid. A gente tinha uma incidência muito alta no pós-Covid de esquecimento, de déficit cognitivo, que a gente ainda não sabe bem a causa, se infere que seja de origem vascular. Há um estado de hipercoagulabilidade no Covid, e isso altera a circulação do cérebro, e isso pode causar, ser a origem desse esquecimento. Mas é extremamente comum. Os pacientes têm, do mesmo jeito que eles têm aquela fadiga, que é o sintoma mais comum depois do Covid, eles têm muita dor de cabeça, fica tendo dores articulares, fraqueza, mialgia, dormência. Eles também ficam com muito esquecimento. A literatura estima que a incidência,
prevalência de esquecimento, de alterações cognitivas, a gente pode dizer assim, ela gira em torno de 30% a 50%. Então, é uma incidência alta. Lógico, tem pouca literatura, estudos em alguns países que a gente assim, tem um N de pessoas, mas na prática a gente observa muito. Lá no nosso serviço, tanto no serviço da universidade, do ambulatório de geriatria, do ambulatório de demência, como no consultório, a gente tem observado bastante as pessoas que tiveram Covid e vêm para consulta para avaliar esse esquecimento que a gente observa bastante. Muitos têm já a abertura de um quadro demencial. Outros é um estado que a gente ainda não consegue fechar um quadro de demência, já que eles têm atividades do dia a dia feitas com total independência, mas eles têm claramente um déficit na cognição. Então é comum, pode sim, esperado e já está documentado que é uma síndrome pós-Covid, os lapsos de memória, alterações cognitivas. Agora, é bom já procurar um geriatra? Sim, principalmente com 70 anos. O paciente com 70 anos que teve Covid, independente do que ele tenha tido, Marcos, ele precisa é um alerta de que ele já deveria estar tendo um acompanhamento. E se ele teve Covid, ele vai ter todas essas, pode ter, os idosos eles perdem muita função, eles andavam tanto, eles diminuem a quantidade, eles estão andando menos, muita dor, com muita dificuldade de locomoção, eles estão caindo quando eles têm Covid, eles sofrem muitas quedas depois, eles estão esquecendo, eles têm muita depressão no pós-Covid, estresse pós-traumático, ficar internado, isolados, eles descompensam diabetes, descompensam hipertensão, então eles precisam de um plano estruturado de como é que eu vou me reabilitar. E indubitavelmente, com 70 anos, o profissional é a geriatria mesmo. Minha mãe tem 72 anos de idade e toma vários remédios para coração, pressão e outros. Um dos remédios é o xareco, que ela toma há mais de 3 anos, só que agora ela está se queixando que quando toma esse remédio, à noite, quando ela vai se deitar, sente como se estivesse tremendo, o coração disparado. Ela disse que fez o teste de não tomar e à noite não sentiu os sintomas que quando toma, né? Alguma relação? Olha, eu acho que é Xarelto o nome do medicamento. Esse remédio é um anticoagulante, né? É o nome comercial da Rivaroxabana. Ele tem uma função exatamente de anticoagular o sangue, deixar o sangue sem coagulação, porque esse paciente, muito provavelmente, ele tem um risco de trombose maior. Geralmente são usados para anticoagular pacientes que têm um tipo de arritmia chamado fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que causa AVC. Mas ele também é usado para anticoagular pacientes com alto risco de trombose na perna, embolia pulmonar, como é o caso de pacientes em Covid, pacientes que têm histórico de trombose na perna ou tiveram a trombose, de forma que é um remédio que ele não tem uma interferência assim, nessa questão de sintomas, de efeitos adversos no coração. Entretanto, a geriatria ela tem uma máxima de que se você está tomando um medicamento novo e esse medicamento e apareceu algum sintoma, por mais que não seja esperado, a gente sempre tende a dizer, olha, esse sintoma é desse medicamento novo, até que se prove o contrário. O que é que a gente orienta essa paciente? Procurar o profissional que medicou e ela relatar esses sintomas, para que ele, existem outras opções de anticoagulante, ele pode trocar, ou ele pode dizer, não, deve ser desse outro medicamento. Não, isso não. Então, o importante é não, olha, quem toma anticoagulante crônico não é das melhores alternativas parar. Se assim ela parou, volto imediatamente para o profissional, porque o risco de trombose, AVC, de trombose na perna, o risco de ter um problema pela falta do remédio é muito alto. Obrigado pela sua participação, até terça-feira. Eu que agradeço, Marcos, e queria deixar meus profundos sentimentos de pesar à esposa do meu tio Arnaldo, tia Nazaré, que ontem descansou. Ela vinha passando por problemas de saúde gravíssimos, de câncer, e hoje eu queria dedicar esse programa a ela e deixar meus profundos sentimentos de pesar a todos os meus primos, a toda a família que está de luto. 8h37, vamos ficando por aqui, então todos uma ótima terça-feira, encontro marcado amanhã às 6 horas, vem aí Iane Daniele na sua comunicação, fiquem todos com Deus. Agora você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar